Depois do jogo, no caminho para os vestiários, teve bate-boca do Cuca com o diretor executivo do Cruzeiro, o Paulo Pelaip. Clássico costuma ser assim, clima quente nos bastidores. E dois veteranos de um lado e do outro, né? O Cuca ficou bravo porque o Cruzeiro estava reclamando no campo. Enfim, tem que reclamar em algum lugar, né? Bastidores quentes. Já que a gente tá falando de bastidores, vamos botar a Lud Ciance na roda. Ela está na cidade do Galo. Cuca passando por uma cirurgia no ombro agora de manhã. E será que essa derrota no Clássico, Lud, vai ter impacto no comando do time? Boa tarde pra você, seja bem-vinda. Oi, meus amigos, muito boa tarde para vocês, para todo mundo que está com a gente. Pois é, o clima nos bastidores continua quente, né? Depois dessa derrota do Atlético para o Cruzeiro nesse clássico. O time treinou hoje pela manhã normalmente, aqui o treino começou às 10 horas da manhã, já foi finalizado, alguns jogadores passaram aqui pela gente, mas o Cuca não estava presente, né? O treino de hoje foi comandado pela comissão técnica, o Cuquinha, que deu as atividades hoje justamente por causa dessa cirurgia que o Cuca passou hoje pela manhã, uma cirurgia no ombro. E aí nos bastidores a diretoria do Atlético se reuniu para debater o que fazer nesse momento, né? Permanência ou não do Cuca no comando do Atlético. E aí no decorrer do dia a gente deve acompanhar essas definições, né? Ainda que o Cuca permaneça, não é certeza que ele estará presente no jogo do final de semana contra o Vitória em Salvador por causa dessa cirurgia no ombro, né? Por questões protocolares, protocolo médico. Ontem, depois do jogo, o Cuca participou da coletiva de imprensa, ele estava muito abatido, falou sobre a situação do time nesse momento. Vamos ver. A gente tem que ser realista, a gente não está jogando o que pode. A gente pode jogar muito mais, tem jogadores importantíssimos que podem jogar muito mais. E nós não estamos conseguindo tirar essa essência de cada um, né? Não é por falta de trabalho, não é por falta de dedicação também dos jogadores, simplesmente que não está acontecendo. E o árbitro Ramon Abate Abel colocou na súmula gritos homofóbicos por parte da torcida do Atlético, lembrando que não tinha torcida visitante na Arena MRV. Segundo a arbitragem, os cânticos preconceituosos ocorreram no fim do primeiro tempo. Isso é muito ruim, né? Muito lamentável. Falar do jogo agora? Então vamos falar do jogo. Não tem problema algum. Mais uma vergonha do Atlético dentro de casa, podemos falar sobre isso? Porque o torcedor que foi lá ontem, 44 mil pessoas, fizeram uma festa maravilhosa, desde a entrada do time, o Leonardo Jardim colocou aí, mostrou que realmente a acústica parece que já foi resolvida, porque ele disse que fez um barulho que atrapalhou até no primeiro momento o trabalho dele ali na beira do campo. A torcida fez um bom trabalho, a torcida apoiou, mas o Atlético mostrou o seu mesmo time de sempre, né? Era uma decisão contra o Cruzeiro e mostrou os mesmos erros, tomou um gol idêntico ao gol do Grêmio, que pra mim é gol de pelada, né? E aí na hora que você vai ver, são dois jogadores, um jogador tá no Fabrício Bruno, aí o Alan Franco e o Vitor Hugo também vão na bola, um bate cabeça com o outro e esquece no meio da área simplesmente o Caio Jorge, o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Eu estava comentando ontem, né, na minha live, você pode preocupar em deixar um zagueiro aparecer de surpresa para fazer um gol como aquele, dentro da área, num rebote. Mas o Caio Jorge, ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Você nunca pode não estar do lado dele marcando. É igual a mesma coisa você deixar o Hulk sozinho. O Caio Jorge é aquela coisa do zagueiro virar e acompanhar ele o tempo todo, até na hora que ele for lá amarrar a chuteira, você está acompanhando ele do lado. Deu intervalo, quando você vai ver, você está acompanhando ele, você está indo lá pro vestiário fazer xixi, você está lá do lado dele, acompanhando ele o tempo todo. Você não pode deixar o cara solto, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Sobrou a bola para ele sozinho na linha da pequena área. E a segunda vez, foi contra o Grêmio, foi ontem de novo. É inadmissível, né? E teve jogador do Atlético que ainda falou na zona mista, me desculpe, né? Que o Fabrício Bruno errou o chute. Tá de brincadeira, né? Acertou o chute no ângulo. Pô, teve liberdade, teve competência e acertou um chute indefensável pro Everson. Ali acabou o jogo pro Atlético. Ali acabou o jogo. Ali nesse gol e nas substituições do Cuca, que na coletiva fala que o Scarpa não estava jogando bem e era o articulador de jogadas do Atlético. Era o homem que criava tudo pro Atlético. Ele tirou o Scarpa, ele matou o time do Atlético. Ele tirou o Alan Franco, acabou de colocar qualquer tipo de pequena organização que poderia ter ali. O time do Cruzeiro aí foi soberano, né? E por um detalhe, o Gabigol não fez o terceiro no final. Você ficou preocupado de tomar uns 3 ou 4? No final, o Gabigol, na hora que driblou o Everson, pra mim ali seria o terceiro, né? Agora, no início do jogo, o Atlético teve oportunidades de fazer gol. Mas, mais uma vez, foi incompetente o ataque do Atlético, né? E por incrível que pareça, o Dudu me surpreendeu.
porque no pouco tempo, no primeiro tempo ali, que ele estava ali em campo, com gás, ele fez o corredor que a gente ficou em dúvida se ele faria. Ele chegou a fazer e o Atlético até deu uma pressão inicial no Cruzeiro. Sabe, eu até falei, pô, legal, a coisa vai fluir. Mas aí, com o passar do tempo, o Atlético espaçado, até hoje não tem um primeiro volante. A diretoria, até terça-feira, não vai trazer um primeiro volante, né? Dá pra organizar sem o primeiro volante. Não, mas o HG, eu sei que é problema, mas precisa. Eu sei que é problema, mas você está escorando nisso para justificar mais um fracasso. Não estou tirando o problema a responsabilidade do Cuca. O Cruzeiro não tem um ponta que o Léo Jardim quer e deita em cima do seu adversário. O Cruzeiro é um time muito mais organizado, o Cruzeiro está sobrando. Aí é trabalho do técnico, né, Breno? Aí é onde que eu vou entrar. Ô, gente, aqui ó, a vida útil do Cuca no Atlético acabou. Me desculpe, você tem outra informação, solta ela de uma vez. Porque não dá, né? O Cuca deve ser anunciado a queda dele durante o dia de hoje, porque o próprio treinador transmitiu isso ontem na coletiva. Né? O semblante do Cuca é o reflexo do time dele em campo. Né? Ele não transmite nenhuma confiança. Não, semblante, não. Não, tem as atitudes dele e tudo mais. Eu acho que o Cuca cansou, sabe? André, e é isso. Não, e assim, tem nós temos o Cuca falando. Me dá. Daqui a pouco eu vou rodar o Cuca, porque foi deprimente e muito infeliz mais uma coletiva do Cuca. Infelizmente. Ele transfere responsabilidades mais uma vez. Ele desdenha do que o adversário faz com ele. Tá tudo dando certo pro Cruzeiro. Hein? Tá tudo dando certo pro Cruzeiro. Isso, tá tudo dando certo pros caras. O Grêmio só ganhou da gente porque fez 2 gols de bola parada, sendo que o único gol do jogo também nasceu de uma bola parada. O gol do Fabrício Bruno contra a gente foi um chute despretensioso. Você já leu no dicionário o que significa despretensioso? Lê aí, dá uma gulgada. Hoje com o IA fica fácil, mastiga tudo pra você. Entendeu? Então, transfere responsabilidade. Nem o Cuca acredita nas ideias dele. Por quê? Porque quando ele diz assim, alguns jogadores não renderam como esperado, ou seja, ele espera que os lampejos técnicos individuais o salvem do fracasso de não conseguir controlar, de não conseguir ajustar, de não conseguir dar uma organização mínima para o clube. Só que antes eu preciso dar um recado. Nós ouvimos agora o Léo Jardim, agora há pouco, e agora o Cuca falando depois do jogo, mais uma vez, uma coletiva tão ruim ou pior que o jogo do time dele. Veja aí. Eu não tenho um prazo para te dizer. Eu falo para você que eu faço o meu melhor. Tudo que eu posso, tudo que eu consigo, eu ponho em prática. Eu faço o meu melhor. Eu não tenho um prazo e nenhuma certeza de que as coisas vão melhorar. Eu tenho vontade de trabalhar e fazer com que as coisas melhorem. Eu não tenho poder de demitir ninguém aqui. Eu sou apresentador, embora tenha uns desgraçados aí que falem que tem. Eu não tenho poder de contratar e nem de demitir. Eu indico, quem contrata é Murilo, é Bernardo, e quem manda embora são eles também, tá? Mas, se um desses caras aqui, um dia, se um deles disser que não sabe quando ou se vai dar resultado aqui ou se envolver com o processo, vocês podem ter certeza que eu serei o primeiro aí na sala do Bernardo falar assim, ó, fulano falou, Beltrano falou, Ciclano falou, e manda embora porque não dá mais. Porque quando o cara chega e diz o que o Cuca disse na coletiva, é fim de linha. Não tenho prazo e nem certeza de que as coisas vão melhorar. Nem ele acredita no trabalho dele. Agora, eu só lamento que tenham esperado tanto tempo para detectar o que foi detectado ontem depois do jogo. Mas não existe trabalho. Cara, antes do jogo, o Breno ficava falando comigo assim, você está desrespeitando o Atlético. Olha o pessoal da iBolt aí que tá entrando com a gente hoje. Bem-vindo. Um abraço aí, Rodrigão. O Breno falava, você está desmerecendo o Atlético. E eu deixei claro isso para ele e para todo mundo que eu falava aqui, que o que eu desmerecia, se é que desmerecia algo, era o futebol do Atlético, que não existe. E falava, nós estamos assistindo a um jogo da equipe que tem o melhor trabalho do futebol brasileiro para mim hoje, que é o Cruzeiro, contra uma equipe que, cara, é um nada. A gente olha para o pós-Copa do Mundo e isso se intensifica, sabe? Se agrava. Pós-Copa do Mundo, o Atlético tem 5 jogos em casa pós-Copa do Mundo, com 4 derrotas. 4 derrotas e 2 vitórias. Não, mas o outro jogo considera dos últimos 6, é contra o Inter, que é antes da Copa dos Clubes, não? O Atlético ganhou do Bragantino e do Godoy Cruz. Bragantino e Godoy Cruz e perdeu perdão, você tem razão. Então é isso. O Atlético tem 6 jogos em casa pós-Copa do Mundo com 4 derrotas. 4 derrotas. Isso não é normal.
Mas, isso não é normal, Thiago, o que piora isso, desculpa, mas o que piora isso é o desempenho, né? Porque se você estivesse desempenhando algo, porque a gente discute, a gente não estaria discutindo isso. Mas, cara, se ganhasse todos esses jogos, ganhou do é que assim, a gente não podia discutir antes da parada para a Copa do Mundo que o desempenho era ruim. Não discutia nada, não. Isso aí é um viés seu, Thiago. Você que enxerga o futebol numa direção só. Ou não chama de obrigado a enxergar. A gente é muita gente. A gente é muita gente. É porque a gente é muita gente. Se o Atlético tivesse vencido, é porque a gente tem que ser mais maduro. Não, mas peraí. Mas aí nós diríamos o quê? O que que manteve o Cuca? O que que manteve o Cuca? Resultado, né? As classificações nas Copas, e ainda bem que a gente falou isso antes, né? Que estavam mantendo o Cuca como treinador. Então os resultados mantêm. Mas o Elton tem razão. Porque é óbvio, eu sou resultadista? Sou. Mas quando você vê um time jogar minimamente organizado, está mais próximo do resultado. É porque, peraí, só para concluir meu pensamento. É pelo seguinte, é porque quando você, mesmo você não desempenhando o máximo, você conseguir a classificação, vai passando, vai empurrando. Eu vou dar o exemplo do Milito. O Milito teve situações desse jeito. Em alguns momentos, não mostrava o desempenho. O jogo contra o São Lourenço. O Atlético fez 2 jogos ok. Raspando. Passou. Mas não era um negócio que você olhava e falava assim pro campo. Não tem nada. Isso. Não tem nada. O Cuca... Contra o São Lourenço foi. O Cuca... Thiago, não tinha absolutamente nada. Torcida atleticana, vou falar uma coisa pra vocês, amigas e amigos, abençoadas e abençoados. Uma ótima noite a todos. Prestem muita atenção nessa informação que eu vou trazer agora. Depois dessa partida vergonhosa do Atlético Mineiro, né? Sobre essa derrota, né, do Atlético Mineiro. Não vou nem chamar de Galo, do Atlético Mineiro, né? Para o Cruzeiro foi uma vergonha. Poderia ter sido o terceiro. Vocês viram que o Gabigol teve uma oportunidade, né, de aumentar o placar. Então, assim, o Cruzeiro dominou o Atlético, né? Infelizmente, o trabalho do Cuca é pavoroso, é horrível. Então, assim, tem que ter uma mudança. Tem que ter uma mudança o mais rápido possível. E pelo que eu vim analisando, a saída do Cuca, pelo que eu tô vendo aí, pode acontecer a qualquer momento. É um técnico que não agrada mais os torcedores. O que aconteceu no passado, ficou no passado. E assim, há uma grande expectativa do Cuca sair do Atlético Mineiro a qualquer momento. Então assim, amigas e amigos, eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Seria uma boa demitir o Cuca nesse exato momento? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Conto com o apoio de todos vocês. Já se inscreveram no canal, já deixaram o like. Agradeço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!